Bom dia, amigos. Estamos reunidos para mais um culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos e que a graça, a bênção, a presença de Deus esteja com todos nós. E é sempre bom iniciarmos a semana buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é a confiança e a esperança que nós temos. Se estamos com Cristo, em comunhão com Ele, Deus cuida de nós. E a cada dia nós temos que agradecer e louvar a Deus. Nós vamos iniciar cantando um hino. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Agora eu vou ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oração maravilhosa que Jesus fez por nós, pelos 12 que o Senhor deu para estarem com Ele, para transmitirem a Tua palavra, e por todos nós que cremos através da propagação do Teu Evangelho pelo mundo, porque o Senhor disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Por isso, ó Deus, o teu evangelho está sendo, Jesus querido, por todo o mundo, e que aqueles, Senhor, que os que escolherem, aqueles que o Senhor tocar e aqueles que aceitarem serão chamados filhos de Deus. E essa oração sacerdotal é também para eles, como para nós que cremos, que aceitamos a Jesus como Filho de Deus e fazemos parte desse corpo de Cristo, que é a igreja, Senhor. Ó Deus, onde tiver um filho meu, um filho teu, espalhado por toda a face da terra,
o Senhor está ali protegendo, abençoando, e que ninguém se desvie, que todos sejam fortalecidos, porque o tempo está próximo e muitas tribulações virão, mas é o Senhor quem nos fortalece, quem nos guarda, e nós cremos que se o Senhor é conosco, nada será contra nós. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Nós, como parte dessa igreja, e todos os que creem, todos os que ainda crerão, porque ainda é tempo de oportunidade, mas logo as portas se fecharão. Por isso, que aqueles que ainda não aceitaram sejam tocados pelo Senhor, para que creiam e não ridicularizem, Senhor, aqueles que creem, falando que são ingênuos, mas que eles possam entender que é verdade, Senhor, que o teu reino existe e que o Senhor está no céu, dos céus, cuidando de nós, e o Espírito Santo, o Senhor, nos enviou e habita em nós. Obrigada, Senhor. Fala conosco agora, através da palavra que o Michel vai transmitir para nós, que o Senhor o revista com teu Espírito Santo, com a tua sabedoria e a tua unção, e abre os nossos corações e os nossos entendimentos. Obrigada, Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 22, em que eu vou ler alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo 6, em que fala sobre a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Diz o seguinte: disse-me ainda essas palavras que são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a palavra que está falando do cumprimento dessa profecia, e Jesus falando através desse anjo para a sua igreja, a respeito de um contexto que eu quero trabalhar hoje, que chama-se o paraíso. Quando a gente fala em paraíso, a gente imagina lugar. Não que esteja certo ou errado, porque parece muitas vezes considerar como tal. Mas esse lugar não pode ser qualquer lugar. Paraíso é o lugar onde Deus está. Aonde Deus está. Como Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, quando a gente pensa em lugar, a gente restringe muito ao que Deus é. Então, eu gostaria de começar dizendo que, na Bíblia, a palavra paraíso é usado para descrever um lugar de prazer, alegria e paz, mas de comunhão com Deus. Isso é o paraíso. Então, na realidade, a comunhão com Deus
é a essência, porque não é o lugar, mas é a presença de Deus no lugar. Isso é o contexto que nós podemos entender pela Bíblia como paraíso. Então, o paraíso a gente pode entender como ponto de encontro do homem com o Criador e do Criador com o homem. E aqui nós temos que entender que na Terra, esse lugar de delícia, paradisíaco, ele começou exatamente num lugar onde Deus colocou o homem. Deus, quando ele formou o homem, a primeira coisa que ele fez foi fazer um jardim no Éden. Então essa palavra Éden, ela vai aparecer como um contexto, como se fosse uma condição de um paraíso. Por que é essa condição? Não que seja o paraíso onde Deus está habitando, não. É o paraíso onde os pés de Deus estão aqui na terra, fazendo com que haja um processo de comunhão com a criação e a criatura que ele fez para governar a terra com ele, que é o homem. Então, esse lugar de delícia, denominado de Éden, no qual Deus colocou o homem, o primeiro Adão, é para viver em comunhão com ele. Então, esse estado de comunhão com ele tinha um ponto, um lugar onde Deus se encontrava e o homem se encontrava com Deus, e na viração do dia Deus falava com o homem e o homem conversava com Deus. Gênesis 2, o Jardim do Éden é descrito geograficamente como um lugar na terra, falando a respeito que desse lugar saíam 4 rios, e eles citam o nome desses rios, 2 já nem existem, mas 2, o Tigre, ele fala a respeito de onde se encontrava, ali na região da Mesopotâmia. Sai ali, nessa condição do Oriente, sai um rio que rega toda uma terra, que era uma terra onde o homem foi colocado e o homem vivia. Então, o homem vivia de que maneira? Em comunhão com Deus. Ele era uma pessoa que falava com Deus, o Espírito de Deus falava com o Espírito dele. Havia harmonia na criação. E o que é mais interessante, ele cuidava da natureza que foi criada, como Deus assim havia proposto, cuidava, cultivava da terra, da onde ele pediu para cuidar, nessa condição do Éden, e tinha uma comunhão com a sua mulher. Então era um lugar sem pecado, era um lugar sem sofrimento, não tinha dor, não tinha morte, não tinha nada que a gente pudesse falar desfavorável. A palavra Éden, ela aparece 20 vezes, principalmente no Antigo Testamento, nas Escrituras, enquanto a palavra paraíso aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, 4 e Apocalipse 2, 7. Então vamos entender um pouquinho esse contexto do paraíso. Então, no Jardim do Éden, esse lugar de delícia, paradisíaco, que o Senhor Deus, na viração do dia, passeava, andava, falava ali com o homem, e o homem falava com Deus. Após a desobediência, nós entendemos e todos conhecem que essa desobediência fez com que o homem se afastasse de Deus. E gerou nele uma coisa que Deus falou: no dia que você comer daquela árvore que eu disse para você não comer, certamente você morrerá. E ele teve uma morte espiritual. O que significa isso? Significa que ele teve, o seu espírito não mais falava com o Espírito Santo de Deus. Então ele ficou uma alma vivente, que vivia, que existia, que caminhava, mas que não tinha mais um contexto da comunhão com o Criador. Aparece então nesse homem uma condição de declínio no contexto psíquico dele, e ele começa a sentir vergonha. Ele olha para si. Ele tinha consciência de si, quem ele era. Mas quando ele passou a olhar para si interesseiramente, buscando os seus direitos, e muitas vezes pensando como o mal o induziu a ser como Deus, porque ele comeu a árvore do bem e do mal, passou a fazer um pré-julgamento, isto é, passou a ser pré-judicado por fazer isso,
porque deixou de ter essa comunhão com o Criador, acontece que aí eles passam a se cobrir e fazem cintas com folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Essa condição que gerou o afastamento da desobediência. Então eles têm vergonha. O que aparece? Com essa morte espiritual, o homem separado assim da comunhão com Deus passa a expressar na sua alma não mais temor de Deus, mas medo. E o que é mais interessante, ele passa a sentir culpa, e transfere essa culpa, porque ele não assume o que ele estava fazendo em termos da desobediência. E Deus permite que a consciência do homem possa fazer essa tomada de consciência e voltar a reconciliar com o Criador. Deus dá essa oportunidade. Então o que acontece é o seguinte: ele se esconde agora de Deus, o homem e a sua mulher, porque ele sente, num contexto da vergonha, fazem roupas, mas continuam sentindo-se nus, e quando Deus fala, sente medo e culpa. E o que é interessante, Deus em comunhão com ele, o homem não mais busca Deus, mas Deus continua sempre presente, porque ele está em todo lugar. E ele volta a falar com o homem, volta a esse lugar e faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? Você estava em comunhão comigo. Por que agora você não está mais aqui? Eu vim para a gente conversar. E aí ele faz outra pergunta. Adão, conversando com ele, ele diz: quem te disse que você estava nu? Você comeu daquela árvore que eu disse para você não comer? E ele, é claro, ele diz que ele foi enganado. E aí ele culpa a mulher e também culpa o próprio Deus que deu essa mulher para ele. Mas na realidade, Deus, depois que conversa com ele, pergunta então para a mulher: mulher, o que você fez? Ela diz: a serpente me enganou. Então a mulher agora põe a culpa na serpente. Nem ele assumiu, nem ela assumiu e colocou a culpa na serpente. Então, aqui a gente vai perceber que essa transferência que eles vão fazendo, Deus aí dá um veredito em função de todos esses fatos, e fala que a serpente, que é esse animal selvático, que levou a enganar o ser humano, ele fala, é maldita e vai rastejar sobre a terra. E o que é interessante, ele falou, por causa do homem, veja como é interessante, o homem não era para desobedecer, mas por causa desse contexto, de não ser fiel ao que Deus havia pedido a ele, entra o pecado e a morte no mundo. E quando entra o pecado e a morte, diz que ela altera a condição da terra, a terra se torna maldita e passa a produzir cardos e abrolhos, isto é, espinheiros, não mais as coisas boas apenas, mas também carrapicho e tudo mais, que é a coisa que não tem significado maior. A mulher sofre agora, ele diz, para gerar filhos, coisa que não tinha, e o desejo dela, que era livre, agora passa a ser submetido ao seu marido. Essa é a condição que ele coloca por causa da condição do pecado. Mas antes de expulsar esse casal do paraíso, da condição da comunhão com ele, porque é eles que se afastaram de Deus, e para que o homem, veja o amor de Deus, queridos, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente afastado de Deus, então ele expulsa o homem. Da onde? Dessa condição do paraíso, para ele não viver eternamente afastado de Deus. Mas ele dá exatamente uma promessa do proto-evangelho, do primeiro evangelho, que haveria de vir um Salvador, e esse Salvador nasceria da mulher. Embora a mulher tivesse permitido essa condição, ele fala assim, a mulher trará a salvação para que a humanidade seja resgatada. Então ele faz a promessa exatamente do nascimento de uma criança que pisaria a cabeça da serpente e ela pisaria, na realidade, o calcanhar, ou morderia o calcanhar dessa criança, que nós sabemos hoje na história que estava se referindo à vinda do Salvador, no caso, Jesus Cristo, o segundo Adão, o último homem. Antes de expulsar também, o que ele fez? Ele sacrificou um animal para mostrar essa realidade de substituição, e ele pegou a pele desse animal, que nós sabemos que se refere a um cordeiro.
e vestiu Adão e a Eva com essa pele, simbolizando nesse ato que a roupa que o homem constrói ou que ele tenta se cobrir em relação à falta que ele tem para com Deus, nunca vai permitir ele voltar, a não ser que ele vista o que Deus propõe para que ele, assim, vestindo, possa ser reconciliado, que Cristo fez. E reconciliado com Deus, ele volta a ter essa comunhão com Deus. E é claro que nós estamos falando do paraíso e sabemos que o paraíso, nesse momento, foi fechado. E Deus colocou 2 querubins para que o homem não mais pudesse voltar e comer da árvore da vida. Então o paraíso ficou fechado, na realidade, até quando? Até quando Jesus veio para abrir esse paraíso. Um homem fechou o paraíso, um homem morre, ressuscita para abrir esse paraíso. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem esse pecado é tirado do mundo, Jesus Cristo. Nós sabemos isso e vamos entender agora esse contexto do paraíso um pouquinho mais profundo. Então esse lugar paradisíaco de delícia volta agora a ser aberto. E por que ele volta a ser aberto? Porque a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, através da sua morte expiatória e vicária substitutiva em nosso lugar, ele aplaca o contexto e faz a justiça acontecer. E o homem agora tem aqui a cédula de condenação rasgada por Jesus, e agora nós não temos mais aquilo que é a culpa, o pecado. Ele tira o pecado, ele não cobre mais o pecado como era no passado, no Antigo Testamento. Agora ele vem e tira o pecado. E ele faz então que o homem, reconciliado com Deus, volta a ter comunhão com Deus e começa a expressar com a sua vida as virtudes de Deus. Então, o paraíso na terra não é o paraíso de Deus. Esse Éden na terra, ele colocou como se fosse um contexto para mostrar o que significa a delícia de estar na plenitude de Deus. Então ele já colocou um lugar onde o homem tem essa comunhão. E o homem agora, voltando a essa comunhão com Deus, ele já começa a gozar esse paraíso antes de entrar na plenitude do paraíso de Deus. Vamos entender isso um pouquinho mais. O paraíso após a morte física, em que se refere, num contexto, é o paraíso de Deus, que o homem volta a estar. A sua alma volta e o seu espírito volta a essa condição. É interpretado em Apocalipse 2,7 como o lugar para aonde a alma dos justos vão e aguarda a ressurreição do último dia, quando da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele falou. Então, o primeiro Adão, nós falamos que ele fechou essa condição do paraíso, colocando os querubins. E o que é interessante, Jesus Cristo agora abre essa condição e permite que qualquer pessoa agora possa acessar o Senhor Deus através da fé por aquilo que ele fez por cada um de nós, rasgando essa cédula de culpa que o ser humano tinha. Então ele tirou esse contexto. Então ele rompe e volta a restaurar o homem à imagem e semelhança como Deus havia feito. E não mais o homem com a semelhança e a imagem de Adão que ele passou a ter depois que ele se afastou de Deus. Então em Jesus é restaurada essa imagem e a semelhança de Deus. E nós passamos a ser, por adoção agora, um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, como homem, ele abre o paraíso e lança de lá o acusador, que é aquele que permaneceu lá acusando a cada um de nós. E tira de lá o mal, o acusador, e lança para a terra. E abre agora o paraíso e traz os que estavam no Antigo Testamento, no seio de Abraão, Sheol, leva agora e coloca nesse lugar de novo, aonde está restaurando aquele princípio que Deus queria de todo homem viver em comunhão com ele. Então, ele mostra aqui que o paraíso de Deus é razão de dizer o que Jesus falou: eu estou indo preparar lugar para receber esses meus irmãos, santos e justos,
quer sejam os que já esperavam no Antigo Testamento essa promessa desse proto-evangelho que ele viria, e também do Novo Testamento, em que ele veio e morreu vicariamente, tirando agora o pecado definitivamente. Isso pode ser consubstanciado quando nós lemos Lucas 23, 43, que fala a segunda palavra paraíso. Jesus, em Lucas 23, 43, ele faz a seguinte afirmação: haviam ele e 2 transgressores, ou delinquentes ao lado dele. 2 pessoas que eram ladrões, vamos chamar assim, delinquentes. Um dos delinquentes, ele faz uma colocação para Jesus. Ele fala assim: eu tenho consciência do meu estado e eu devia estar aqui. Mas ele conhecia alguma coisa de Jesus, ouviu de Jesus alguma coisa, e o ouvir é que produz a fé. E ele vira para Jesus e fala: mas você não deveria estar aqui. Faz o seguinte, Senhor, no dia que você entrar no teu reino, eu creio que você veio, instaurou o reino e é rei. O dia que você instaurar o teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus faz essa afirmação enquanto na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 12, 4, para a gente fundamentar bem esse contexto do paraíso, e ver que aqui na terra existiu essa condição, mas o homem perdeu essa comunhão. Então Deus está trabalhando e restabelecendo essa comunhão novamente do homem com ele, para voltar a essa condição primeira de estar em comunhão com ele, nessa condição que nós chamamos de paraíso, de alegria, de paz e de comunhão com Deus. Isso é o paraíso. Então, ele mostra claramente aqui o seguinte: 2 Coríntios 12, 4, Paulo, ele afirma que não sabe se em espírito ou com a carne ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu, e ele chama esse terceiro céu de paraíso. E ele faz a seguinte afirmação: eu fui levado a esse terceiro céu, ao paraíso, onde nós sabemos que Deus habita, e afirma que ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem se referir. Mas o que é interessante, para que ele não ensoberbecesse dessa visão que ele teve, dessa revelação que ele teve, falou que foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não ensoberbecesse. O que é interessante que o evangelista João, também em Apocalipse 4, olha que coisa maravilhosa, nós lemos aqui que João aqui está testificando, e que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda isso que está aqui. E João, no capítulo 4 do Apocalipse, diz que ele viu o céu aberto e teve esse convite daquela voz que ele ouviu lá no capítulo 1 do Apocalipse, chamando ele para subir ao céu. E ele subiu a esse lugar chamado paraíso, aonde Deus está. E a primeira coisa que ele vê é um trono, e Deus assentado nesse trono, e toda a corte celeste, e todo o contexto dos serafins, anjos, arcanjos, tudo ali estava glorificando a esse Deus. Mas ele também vê nesse lugar como o cordeiro foi morto, e esse cordeiro também recebe todo o contexto da adoração, porque ele pega o livro da história da mão daquele que tinha no trono esse livro, e ele abre esse livro para revelar a história da humanidade, de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso, eu não vou voltar a esse detalhe. Mas o que acontece é que ele, João, subindo a esse lugar, ele tem uma visão e uma revelação desse contexto, de como se encontra atualmente, e ele descreve esse lugar. Isso é maravilhoso. E ele conclui dizendo que tudo agora, no céu e na terra, estão glorificando a esse Deus, Criador dos céus e da terra, e esperando que as pessoas agora, aceitando esse convite da igreja e do Espírito Santo, vão para essa comunhão plena com Deus, que é esse paraíso consumado no final, voltando ao que Deus propunha lá no princípio. O que é interessante, que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veja, venceu a morte, venceu o mal. Então a gente pode entender que o paraíso
em todo o tempo, muitos afirmam, o que é o paraíso? Você fala, é a presença de Deus. E o que é o inferno? É a ausência de Deus. Então, quase essa expressão cabe bem à afirmação. O paraíso é mais do com quem nós estamos em comunhão do que o lugar. Porque Deus é onipresente. Com quem nós estamos em comunhão e andamos e expressamos as suas virtudes de amor, de graça e de comunhão. Ele falou, isso é o que importa, isso já é a expressão do paraíso. Mas um dia nós estaremos nessa condição plena. E essa condição plena vai ser depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu já mencionei e vou falar agora. Então nós temos que entender que qualquer lugar em comunhão com Deus, a pessoa vê esse lugar belo, qualquer lugar. É paraíso esse lugar, porque a beleza se apresenta, porque ali vai ter alegria, porque ali vai ter paz, porque ali também vai ter a comunhão com o Criador. Qualquer lugar sem a comunhão com Deus, ainda que belo, veja, ainda que belo, é apenas belo, porque não tem sentido, não tem significado, e tudo passa. Mas com Deus, eterniza tudo isso que nós estamos falando. Por isso, o paraíso é o estar, o andar e o comungar com Deus. É uma expressão, sempre que a gente faz com a nossa vida, de trazer as virtudes e expressar essas virtudes com a nossa vida, que é o amor, a graça, gratidão e a comunhão. Não só com o Criador, mas também com o nosso próximo. E a comunhão com tudo que está ao nosso redor. Porque Ele pediu para a gente cultivar e guardar tudo isso que Ele colocou para a gente tomar conta. Apocalipse 2,7, Jesus promete que o vencedor, o santo e o justo, terá direito a comer da árvore da vida, que está no paraíso, veja, de Deus. Não é nesse paraíso que aqui na terra simboliza essa condição da comunhão com Deus. É quando o novo céu e a nova terra, isto é, o paraíso eterno, descrito no capítulo do Apocalipse 21 e 22, que nós lemos em parte, descreve a renovação de todas as coisas. E aí fala, no qual haverá justiça, paz, alegria, comunhão eterna com Deus. E Deus será tudo em todos, como diz em 1 Coríntios 15. E que Jesus é a primícia dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois esses que estão nessa condição intermediária com Cristo, virá com eles para a ressurreição do corpo na sua vinda, e ele pegará todos eles e todos esses santos e justos e os levarão ao Pai, e o Pai será tudo em todos. E aí completa o contexto do paraíso final e eterno, que era o propósito de Deus desde o início. Então o paraíso final, o eterno, é o inicial proposto por Deus aqui na terra, mostrando uma forma simbólica de uma realidade eterna, uma visão que já é num contexto temporal de uma coisa que é eterna. Veja como é interessante. Razão de Deus trabalhar até agora. Deus concluiu a sua obra, mas voltou a trabalhar quando o homem se afastou. Então, razão de Deus continuar trabalhando para o homem ser santo, justo e viver em comunhão com Ele, para habitar o que Ele tem e já preparou para o ser humano, que é a Nova Jerusalém. Então, quero fazer um resumozinho desse contexto que eu falei do paraíso. Seria mais ou menos assim. O paraíso, ele pode ser um lugar, mas muito mais do que isto, é onde Deus está. E o homem se comunga, ou comunga-se com Deus, no lugar que estiver. Então, ele se encontra com Deus, anda com Deus, comunga com Deus, ouve com Deus e expressa a Deus onde ele se encontra. Se você fizer assim, na vida haverá já o contexto do paraíso antes de acontecer a plenitude eterna, mas já está acontecendo.
O paraíso após a morte física, para o judeu e para o cristão, é um estado intermediário em que as pessoas que vivem na comunhão com Deus, os santos e os justos, para o Antigo Testamento, eles iam para um lugar chamado Sheol, em que Jesus vai, abre, tira eles de lá e leva para o paraíso quando ele abriu. São os mortos do Antigo Testamento. E eles chamam o seio de Abraão. Por isso que Jesus fala, e os anjos levou esse para o seio de Abraão. Então os anjos é que levam as pessoas para o seio de Abraão. Mas aqueles outros que não têm comunhão com Deus, não fala que os anjos vêm para levar a alma e o espírito. Veja, há uma relação de anjos e homens nessa condição, porque nós vamos encontrar na passagem muitas passagens mostrando que há como uma escada que é colocada no céu, anjos sobem e descem. Foi lida aí a oração de Jesus, esse contexto dos anjos trazendo a bênção. Os anjos não vêm para trazer, os anjos levam as nossas petições e trazem uma resposta para cada um de nós. Eles são os mensageiros entre Deus e os homens. Mas aqueles que não guardarem esse domicílio, essa atividade, ele reservou em trevas. Isso está lá em Judas, o livro de Judas. O que é interessante é que a gente percebe que o mal entrou no lugar que ele não tinha que entrar. Mas ele veio para exatamente perturbar toda essa ordem que Deus havia proposto. Por isso, Jesus, restabelecendo agora essa ordem e consumando ela no final, nós vamos voltar na ressurreição final, quando da vinda de Jesus, a ter essa condição de comunhão plena daqueles que acreditaram e esperaram com esperança esse contexto. Por isso que Lucas 23:43, Jesus Cristo fala para aquele arrependido que nele creu ainda na cruz e que tem fé, que ele estaria com ele no paraíso. O que é interessante, Apocalipse 21:3 fala de um novo céu, nova terra, onde habita a justiça, e Cristo fala que ali será levado e habitará todos os santos. O que é mais interessante, e o que ele vai fazer é que todos os santos estarão lá, e esses santos depois serão levados ao Pai, e o Pai será tudo em todos. Fechou. Depois de acabar com o mal, acabar com a morte, acabar com a condição do inferno, acabar com o falso profeta, acabar com tudo, como descreve o Apocalipse, ele fala, no final, Cristo vai levar o Pai e o Pai vai ser tudo em todos. Então voltou uma comunhão plena, como ele sempre quis, do homem com ele, sem pecado, mas tendo a expressão da justiça, do amor, da graça, da alegria, dessa comunhão com Deus. Então o destino final dos salvos e justos, na nova criação, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, é quando Deus estará em todos e todos estarão com Deus e Pai. Mas já isto começa aqui e agora. O novo céu, a nova terra e o lugar onde Deus habitará com os homens e os homens habitarão com Deus. E ele será o Pai, nós seremos aqueles filhos. Então ele fala que esse lugar é chamado de a Nova Jerusalém, que será a consumação desse tempo, no tempo e do espaço, que eternamente ficará depois, por toda a eternidade, onde que Deus reina, Cristo reina, e nós também estaremos reinando nesse contexto, porque agora nós não mais somos como Adão, filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus e expressamos as virtudes de Deus. Essa visão traz para nós o que é para o judeu, que é para o cristão, que creram nessa revelação, eles trazem um contexto de esperança, em que o homem em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com Deus Espírito Santo, nós vamos eternizar o contexto do que nós chamamos de paraíso. Razão do anjo enviado por Jesus dizer que em breve Jesus virá, que é o texto que eu li aqui, no começo eu vou encerrar com ele. Que em breve Jesus virá, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vai estar, Apocalipse 22, 11 a 13, exatamente isso. E o que Jesus está falando? Ele fala o seguinte, continue o injusto fazendo injustiça. Ele não está falando para que isso aconteça. Ele falou, se você não quiser ser justo, continua fazendo injustiça.
Continua imundo, ainda sendo imundo. Se você quiser viver um mundo, até mesmo falando em Cristo, mas esperando em Cristo somente nessa vida, no mundo, ele falou, continue vivendo assim. É o mais infeliz de todos os homens. O justo continue na prática da justiça. Continue fazendo o contexto da equidade, em amor, em obediência ao que Jesus já proporcionou para você ser um filho. E o santo continue a se santificar, até que você alcance a plenitude do conhecimento da graça que é em Cristo Jesus. Acrescentando àquela fé professada, muitas coisas que nós já falamos, que é esse processo que a gente vai viver. E eis que venho, diz, sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, quer para o contexto do que é injusto e imundo, quer para o contexto do que é santo e justo. Porque crente, todos somos, até o diabo é crente, ele crê em Deus, mas não tem fé. Sobre isso que eu quis falar hoje, sobre esse contexto do paraíso, alertando para o que Jesus falou, para que a gente possa ter essa comunhão plena, final com Deus, a gente passa nesse tempo, nesse espaço, por esse processo que nós chamamos de um Éden, de um lugar de delícia, de graça, nesse contexto em que nós vivemos. E em comunhão com Ele, agora que Jesus reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação para voltarmos a ter comunhão com Deus, e o Espírito Santo agir em nós e através de nós para expressar Deus, crescendo em santificação, ele falou, continue assim, porque continuando assim, caso você morra, você estando assim, você estará comigo, e caso eu venha, você estará comigo. O importante é você estar em comunhão com essa graça revelada de Deus. E nesse caso que nós falamos é Jesus Cristo que restabeleceu para que a gente pudesse voltar a esse paraíso e comer da árvore da vida e viver a vida eternamente. Mas os que não vão viver a vida eternamente, vão viver eternamente afastado de Deus. Vão ter uma vida eterna afastado de Deus, porque estarão mortos espirituais. Então, eu quis mostrar isso e quero domingo que vem continuar falando a relação do que Jesus estava falando de um pai que tinha 2 filhos. Essas duas características aqui, de 2 grupos que Jesus fala, caracteriza os 2 grupos que a Bíblia fala o tempo inteiro na Bíblia, desde Caim e Abel, até o último que vai aparecer, tem uma relação de pessoas que buscam Deus e dos que não buscam Deus, que querem a comunhão com Deus e invocam a Deus, e os que não querem a comunhão com Deus. E o que é interessante, quando Jesus fala lá em Lucas, encerrando o pensamento de pecado e pecadores, falando aos pecadores, ele fala, um pai tinha 2 filhos. Hoje eu trabalhei sobre o Adão e Cristo. Domingo que vem eu vou continuar na geração de um pai que tinha 2 filhos, para entender Caim, Abel e em lugar de Abel, 7, formando a descendência de Adão, para que a gente possa compreender o que Jesus está falando, para a gente não só compreender, mas também saber que o paraíso é, na realidade, a comunhão que nós temos com Deus e expressarmos essa comunhão para a honra e a glória de Deus com a nossa vida. Que Deus abençoe, até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Amém. Nós vamos cantar um hino. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor.
Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma a seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fruir a incessante bondade que promana do seu coração. Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, amém, Senhor, porque sabemos que esse paraíso existe e que agora, ainda não fisicamente, mas em comunhão com o Senhor, nós já estamos nessa condição de paraíso, de paz, de alegria perene, que só os santos, aqueles que aceitaram o Senhor, podem estar. Sim. E depois, quando o Senhor voltar, nós estaremos plenamente nesse paraíso, nesse lugar onde o Senhor Jesus nos espera e nos aguarda, e de lá voltaremos com Ele. Obrigada, Jesus amado, por o Senhor, o segundo Adão, ter vindo para cumprir tudo isso, para que nós tivéssemos essa vida plena. Obrigada, Jesus querido, nós te louvamos, te agradecemos. Abençoa a todos que participaram conosco, a todos que ainda irão participar, que todos tenham a certeza desse paraíso, dessa presença de Deus aqui agora e depois da nossa morte. Obrigada, Jesus. Concede fé, esperança àqueles que não têm. Sim. E que o teu Espírito Santo esteja buscando aqueles que ainda estão rebeldes. Ainda é tempo de salvação. Obrigada, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.